Olá, estudantes do quarto ano! Eu sou o professor José Ricardo e estou aqui para mais uma aula do Rio Educa na TV. Eu espero que vocês estejam bem. Eu também estou bem e feliz de estar aqui com vocês para mais uma aula. Vou começar me autodescrevendo. Eu sou um homem branco, tenho cabelos castanhos, olhos também castanhos. Estou vestindo uma blusa de manga curta, na cor azul marinho e usando meu cordão de pavão. Vamos começar a aula? O assunto da nossa aula de hoje é como utilizar a linguagem adequada a diferentes situações de interação. Eu sei que você adora conversar. Eu também. O tempo todo estamos falando com alguém nas mais diversas situações do nosso dia a dia. No local onde moramos, na escola, na rua, em festas diversas, parques de diversões, com os nossos amigos, ou no mercado, na praia, no shopping, na clínica da família quando estamos doentes ou vamos a alguma consulta de rotina, quando vamos assistir a algum jogo de futebol e até mesmo no cinema. E sempre alguém faz algum sinal para a gente falar mais baixo, não é mesmo? Quando conversamos, acabamos fazendo escolhas sobre as palavras que utilizamos e até mesmo um jeito mais apropriado de falar. E esse jeito pode variar de acordo com a situação na qual estamos envolvidos. Isso porque a nossa forma de falar se adequa a cada situação. Não existe uma única forma de nos expressarmos. E a linguagem utilizada varia de acordo com o assunto, com o interlocutor, isto é, com quem conversamos. Também varia de acordo com o ambiente e com a nossa interação. Para vocês entenderem um pouco melhor, é como uma comparação com a roupa que nós usamos. Nós não podemos usar a mesma roupa em todos os momentos, certo? Geralmente, colocamos uma roupa específica para cada situação. Da mesma forma, acontece com a linguagem, com a nossa forma de falar. Somos poliglotas, mesmo quando dominamos uma única língua. Você aí deve estar pensando: eita, professor, que palavra difícil! Realmente é uma palavra um pouco difícil. Mas vamos pensar sobre ela a partir do que já falamos até agora. Você se lembra que eu falei aqui no início da nossa aula que quando conversamos, acabamos fazendo escolhas sobre as palavras que utilizamos e até mesmo sobre jeitos mais apropriados de falar e que esse jeito pode variar de acordo com a situação na qual estamos envolvidos? Pois é, temos que adaptar a nossa linguagem aos diferentes contextos, fazendo usos diferentes de um mesmo idioma. Por exemplo, na escola, conversando com os amigos, fazemos uso de uma determinada linguagem. Já quando falamos com uma professora ou um professor, a linguagem sofre algumas modificações, ficando um pouco mais formal e até mesmo mais respeitosa. Essa capacidade de falar diferente é o que chamamos de adequar a linguagem às situações diferentes que nós vivenciamos. Mas e você? Costuma adequar o seu modo de falar às diferentes situações das quais você participa? Eu tenho certeza que sim. Vamos pensar um pouco? Quando conversamos, a linguagem que utilizamos é uma forma de ação social, localizada em um contexto específico. Daí a ideia de interação, segundo a qual o locutor sempre age sobre o interlocutor. Ele avisa, conta segredos, impressiona, ensina, entre outras coisas. Assim, ele orienta a sua fala de acordo com o interlocutor antes e durante o processo de comunicação. É assim que ocorre a interação. Portanto, quando falamos ou até mesmo escrevemos, nós fazemos muito mais do que expressar um pensamento ou transmitir informações. Mas
nós realizamos ações sobre o interlocutor, o que nos leva a construir o que dizemos, levando em conta o outro, o contexto e as situações. As pessoas com quem conversamos, os interlocutores, também agem como sujeitos que ocupam lugares sociais. Podem ser um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um professor, estudante, artista, muitas outras coisas. Essas pessoas falam e ouvem desses lugares e de acordo com as imagens que a sociedade estabeleceu para tais lugares. É por isso que acabamos escolhendo as nossas palavras, inclusive o que se pode dizer quando estamos ocupando um desses lugares. Reparem agora nesses exemplos que eu trouxe para ficar um pouco mais claro o que estamos conversando. Estou muito atrasado. Ou então, Tô muito atrasada. ou ainda, Como você está? ou outra variação. Como você tá? Ou então o caso de um amigo jogando futebol. Ô, cara, passa logo essa bola. Ou ainda quando estamos no refeitório conversando com a merendeira. Por favor, pode me passar o talher? Essas frases, elas mostram um pouco desses lugares que os diferentes sujeitos ocupam e das formas variadas e palavras diferentes que escolhemos e usamos para nos comunicar e interagir com os outros. Não é verdade? Então, na aula de hoje, falamos que a interação verbal entre os sujeitos é possível por meio das palavras e pode ser realizada tanto através da fala quanto da escrita. Dependendo da situação comunicativa, as pessoas, os falantes, podem escolher qualquer uma das diferentes formas de linguagem para interagir com os outros. Basta ficarmos bem ligados quanto à linguagem apropriada em cada momento da nossa vida. E agora eu deixo um desafio. Que tal escrever algumas frases em situações diferentes? Imagine que você está falando com seu professor ou professora, ou um colega e que vocês estão em um campo de futebol, por exemplo. Ou pense em outras situações da sua vida. Escolha 3 locais que você costuma frequentar e adapte a linguagem utilizada a cada pessoa e situação. Você pode planejar a sua escrita da seguinte maneira. Primeiro, o que eu quero dizer? Segundo, com quem eu vou conversar ou para quem eu vou escrever? E terceiro, que estilo de linguagem e quais palavras serão mais adequadas ao meu objetivo, ao interlocutor e à situação. Pessoal, a nossa aula vai terminando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dela e pensado melhor sobre a necessidade de nós adequarmos um pouco as nossas palavras e a nossa linguagem às situações diferentes que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Bem, até a próxima, pessoal!